porque há muito que se falar, mas o nosso tempo é muito curto. A palavra que queremos aqui pregar e anunciar tem como tema a suficiência da cruz de Cristo. Amém? A suficiência da cruz de Cristo. Amados e queridos irmãos, há uma coisa que tem se notado na igreja do século 21, é que a mensagem da cruz infelizmente foi chutada dos púlpitos. A mensagem da cruz foi retirada do altar. Pegaram o apagador e apagaram toda a parte aonde está escrito cruz dentro da Bíblia. Mas nós queremos trazer a essência da cruz. Queremos falar sobre a cruz. Paulo já dizia: muitos há entre nós, dos quais outra vez vos falei, e agora vos falo até chorando, que são inimigos da cruz. O seu Deus é o ventre, e o destino deles é a perdição. Queremos falar sobre a cruz. Queremos falar sobre a cruz. Há no nosso meio pessoas que conhecem a Deus, pessoas que já ouviram falar sobre Deus, pessoas que alguma vez tiveram certa relação com Deus, mas nesse exato momento estão distantes de Deus, porque não se firmaram na cruz. Há no nosso meio pessoas que frequentam a igreja, pessoas que leram a Bíblia, pessoas que antes de vir aqui oraram, mas infelizmente, se Jesus vir, não serão arrebatados, porque não estão firmados na cruz, porque acrescentaram alguma coisa naquilo que não deveriam acrescentar, acrescentaram alguma coisa na salvação. A Bíblia declara que a salvação não é por obras, a salvação vem de Deus e tão somente de Deus. A salvação depende da cruz e tão somente da cruz. Se alguém está aqui e se afastou da cruz, hoje vai voltar em nome do Deus que alcança. Amém? Amados e queridos irmãos, para compreendermos exatamente a cruz, precisamos compreender o que houve no jardim. Eu peço a tua máxima atenção, porque eu vou ser muito rápido, me deram 30 minutos. Em Gênesis capítulo 2, versículo 16 até 17, a Bíblia diz claramente: Deus deu uma ordem a Adão, ele disse: Adão, de toda a árvore que é no jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. A Bíblia fala que Adão desobedeceram a Deus e comeram do fruto que Deus proibiu. Quero te dizer uma verdade: no momento em que Adão comeu do fruto, ele pode não ter morrido fisicamente, mas ele morreu espiritualmente e legalmente. Presta muita atenção. Ele morreu legalmente. O que é a morte legal? É um termo jurídico. Quando o homem, por exemplo, nos Estados Unidos da América, quando o homem comete, quando o homem faz um crime extremamente alto, é condenado à morte, é condenado a ser morto na cadeira elétrica. E podem lhe dar um prazo, podem lhe falar: estamos no mês de janeiro, mas vai morrer no mês de fevereiro, vai ser colocado na cadeira elétrica no mês de fevereiro. De qualquer forma, mesmo sem ter chegado ainda o tempo de ser colocado essa pessoa na cadeira elétrica, ele já é considerado morto. Há um pregador, Spurgeon, ele diz que esse homem é totalmente morto, porque a morte foi decretada contra ele. Se há um voto no país, não lhe é pedido o seu voto, se há uma eleição. Ele não pode negar nem aceitar os seus bens, porque ele está legalmente morto. Quando Adão pecou, ele tornou-se um homem legalmente morto. Mas o pior de tudo, além da morte legal, o homem também morreu espiritualmente. O afastamento da presença do Senhor. Porque a Bíblia fala que no princípio Deus passava no jardim pela variação do vento. Deus passava no jardim, falava com o homem. Deus tinha uma certa união com o homem. Mas quando Adão pecou, a Bíblia fala que houve um afastamento. A Bíblia fala que Deus se afastou. A Bíblia fala que Deus foi no outro lado e o homem também foi no outro lado. Por isso a Bíblia fala: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E por causa do pecado de Adão, adquirimos uma natureza pecaminosa. Todo homem que está aqui, independentemente da sua idade,
independentemente do seu gênero, independentemente do seu nível social, tem a natureza pecaminosa sobre si. Como diz o meu líder, não há nenhum bebê dentro do berçário, dentro dos hospitais, que é totalmente santo. Ninguém nasce santo, ninguém nasce justo. E é por causa da natureza pecaminosa que adquirimos em Adão que não conseguimos viver fazendo apenas o bem. Em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20, a Bíblia fala: não há ninguém que é somente justo e que nunca pecou. Todo ser humano, por causa da natureza que adquirimos em Adão, tornou-se pecador. E nós nascemos com essa natureza, razão pela qual em Salmos 51, Davi fala: eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Glória a Deus. Aplaude para a glória do Senhor. Perceba uma coisa, a Bíblia fala que nós um dia herdaremos o reino dos céus. Todo ser humano tem vontade de herdar o reino dos céus, mas a Bíblia demonstra que realmente há de herdar o reino dos céus. Salmos capítulo 24, versículo 3 a 4, diz claramente: quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos, puro de coração, que não age dolosamente, que não pratica falsidade, este sim entrará no reino dos céus. Em Mateus capítulo 5, versículo 8, a Bíblia fala: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Em Hebreus capítulo 12, versículo 14, a Bíblia fala: segue a paz e a santificação, sem o qual ninguém verá Deus. Então conseguimos compreender que só herdará o reino dos céus aquele que é totalmente santo, aquele que é totalmente justo, aquele que nunca pecou, aquele que desde que saiu do ventre de sua mãe nunca errou, nunca falhou, nunca pecou. E já podemos compreender a partir desta verdade que ninguém aqui merece o reino dos céus. Ninguém aqui merece o reino dos céus. Por mais que dê esmola, por mais que ora, por mais que lê a Bíblia, ninguém merece o reino dos céus. Porque Deus é Deus de santidade, e o céu só entra quem é santo. Abacuque capítulo 1, versículo 13. Deus é tão puro de olho que não pode contemplar o mal. Jó disse: Deus é tão puro que os céus é impuro aos seus olhos. Deus é totalmente santo. Ninguém pode herdar o reino dos céus. Todos que estão aqui, ninguém pode entrar. Até o padre não pode entrar no reino dos céus. O padre nunca se relacionou sexualmente, mas ainda assim tem a natureza pecaminosa sobre si. E este é o problema que nascemos com ele. O bebê que acabou de nascer agora no hospital, esse é o problema que lhe incomoda. Aquele que acabou de nascer agora, esse é o problema que lhe incomoda. Esse é o problema que todos nasceram com ele. Os americanos têm esse problema, os europeus têm esse problema, os asiáticos têm esse problema, os africanos têm esse problema. Todo ser humano, rico, pobre, bom, mal, tem esse problema. O problema da natureza do pecado. Não podemos lidar com esse problema. Não podemos ir nos céus desse mundo. E essa é a equação mais difícil que já houve nessa terra. Glória a Deus. Essa é a equação mais difícil que houve nessa terra. O problema mais intenso, a equação que Pitágoras não pode resolver. Essa é a equação que Pitágoras não pode resolver. Só há um homem, só há um matemático que pode resolver. Deus Todo-Poderoso. Deus sentou na carteira, falou: vou tirar essa equação. Deus resolveu o problema. Esse é o problema que todo homem nasce com ele. Oh, aleluia. Esse é o problema que estamos com ele. Não é a fome, não é a sede, não é a pobreza, não é a crise. É o pecado. É o pecado que traz a crise. É o pecado que traz a pobreza. É o pecado que traz a enfermidade. Esse é o problema do homem que nos afasta do Senhor e que não nos permite entrar no reino dos céus. Amém? Então alguém se levantará e dirá: mas pregador,
Eu li na Bíblia, em 1 João capítulo 4, versículo 8, a Bíblia diz que Deus é amor. Mas se Deus é amor, por que razão que Ele não nos perdoa só e nos deixa entrar? Então isso é mentira. Nós temos um problema que é o pecado. Não podemos herdar o reino dos céus por causa do pecado. Mas se Deus é amor, por que não nos deixa entrar? Só há um problema. Deus é amor, mas também é justo. Deuteronômio capítulo 22, versículo 4, a Bíblia fala: eis a rocha, suas obras são perfeitas. Deus é fidelidade, não há nele injustiça. Ele é reto e justo. A Bíblia declara que Deus é justo e ama a justiça. O que é que significa justiça? Justiça significa dar a cada um conforme o seu merecimento, dar a cada um aquilo que ele merece. Logo, se eu sou pecador, não mereço os céus, mereço o inferno. Vamos dar um exemplo. Imagina que um homem entre na tua casa, viole a tua irmã e lhe mate. Esse homem é agarrado pelos polícias, é levado preso, é julgado. E o juiz diz assim: eu, como sou um juiz muito bom, eu, como sou um juiz amoroso, não vou te condenar, vou te perdoar. O que vocês diriam desse juiz? Todos se levantariam uma manifestação contra esse juiz, porque aquele que viola uma mulher, aquele que mata alguém, merece condenação. É a mesma coisa que nós não merecemos ser perdoados. Nós não merecemos, porque nós pecamos, nós violamos a lei de Deus, somos criminosos, estamos separados, inimigos de Deus. Deus não pode nos deixar entrar. Se Ele nos deixar entrar, está sendo contrário à sua própria palavra. Se Ele nos deixar entrar, está deixando de ser justo. Porque justo significa dar a cada um conforme o seu merecimento. Glória a Deus. Então só uma forma, só uma solução, só um modo, só um caminho. Someone must die. Alguém precisa morrer. Alguém precisa morrer. Alguém precisa morrer. Deus arquitetou este plano. Muitos pensam que Deus se sentou para arquitetar este plano depois do pecado. Não. Antes do pecado, Ele já havia arquitetado o plano. O pecado não lhe achou de surpresa. Não, o pecado não lhe surpreendeu. O pecado não surpreendeu Deus. Deus já tinha este plano. O plano da salvação. Então alguém tem que morrer. Só que percebam uma coisa: nós pecamos contra um Deus eterno. Entretanto, aquele que pode pagar os nossos pecados tem de ser eterno. Há uma escritora, Ellen White, segundo a sua visão, ela disse: nos céus, quando decidiram quem ia descer na terra para morrer pelos homens, os anjos se apresentaram. Eu imagino o anjo Gabriel se apresentar: Senhor, eu posso ir morrer por eles. Mas Deus lhe disse: o teu corpo, o teu físico não pode pagar a dívida. Compreendam uma verdade: nós pecamos contra um Deus eterno. Então só alguém que é eterno pode pagar a dívida, porque a nossa dívida é eterna. Só alguém que é eterno pode pagar em 3 dias. Razão pela qual Jesus Cristo morreu na cruz. Eu quero dizer aqui a alguém que nunca compreendeu por que razão Jesus morreu na cruz. Ele morreu para te salvar, Ele morreu para te perdoar. Mas a pergunta que se levanta é: o que realmente houve na cruz? O que houve na cruz? Por que para morrer por que para sermos salvos era necessário alguém morrer? Compreendam, na cruz houve substituição. Substituição houve na cruz. O que aconteceu na cruz? Cristo pegou os nossos pecados e colocou em si mesmo. Pegou a santidade dele, colocou em nós. Substituição. Muitos aqui estudam matemática e para resolver a equação no 2º grau usam o método de substituição. O valor de X colocam no Y. É isso que aconteceu na cruz. Na cruz os nossos pecados foram colocados em Jesus. E a santidade de Jesus foi colocado em nós. Glória a Deus. Muitos pensam que Cristo, quando morreu na cruz,
Ele morreu apenas pela nossa doença, não. Morreu pela doença, mas muito mais. Morreu também pelos nossos pecados. Glória a Deus. Morreu pelos nossos pecados. E nós lemos claramente em Marcos capítulo 15. A Bíblia fala que Cristo Jesus lá na cruz gritou: Eli, Eli, lama sabachthani. Que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Houve uma verdade. Davi disse: fui moço e agora sou velho, jamais vi um justo desamparado. Mas como é que estão a desamparar um justo na cruz? Como é possível? Se Deus não desampara justo, Deus não abandona justo. Compreenda uma verdade: Cristo foi abandonado porque Deus olhava nele o nosso pecado. Deus olhava nele o nosso vício pela pornografia. Deus olhava nele a nossa prostituição. Deus olhava nele o nosso vício pelo álcool. Foi por causa disso que Deus abandonou Jesus. Muitos, quando olham Cristo a orar no monte de Getsemane, eles dizem: Jesus chorou lágrimas de sangue porque tinha medo do sofrimento que ia passar na cruz. Não, Jesus não tinha medo do prego que entraria nas suas mãos. Não foram prego que lhe fez chorar. Não foi o espinho. Ele sabia que ia carregar algo que nunca carregou. Ele ia ter uma coisa que nunca teve. Ele sabia muito mais que a ira de Deus cairia sobre ele. Sabem o que houve na cruz? Na cruz houve isto aqui. Nós estávamos na estrada do comboio. O comboio estava vindo para nos matar. Cristo veio, nos empurrou e se colocou lá para ser morto pelo comboio. É isto que houve na cruz. É isto que houve na cruz. Por isso que ele chorou. Por isso que ele clamou. Porque ele estava a receber a ira do Deus Todo-Poderoso. A violenta ira de Deus. A cruz é o seguinte: nós estávamos para beber um veneno, mas Cristo disse: deixa, eu próprio vou beber. Pegou e bebeu todo o veneno. A cruz é suficiente para todos que estão aqui. Aleluia. A cruz é suficiente. Razão pela qual sofremos na cruz. Sofremos na cruz. Razão pela qual Paulo disse: não prego outra coisa senão a cruz. Deus não me chamou para batizar, mas para pregar o evangelho. Não é sabedoria de palavra, para que a cruz de Cristo não se faça vão. É a cruz que permanece. É a cruz que alcança. É a cruz que tudo faz. E compreenda uma verdade: a cruz é totalmente suficiente. Porque nós nascemos com dívida para com Deus. A cruz pagou a nossa dívida. Nós nascemos inimigos de Deus. A cruz nos reconciliou. Nós nascemos com crime. A cruz nos substituiu. Recebeu o nosso crime. Razão pela qual a Bíblia fala. A Bíblia diz assim: se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. Eis que as coisas diga passaram e tudo se fez novo. E tudo provém de Deus, que nos deu consigo mesmo o seu Filho. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliado consigo o mundo, não nos imputando nossos pecados, e nos confiou a palavra da reconciliação. Aleluia. Compreenda uma verdade: nós não contribuímos nada para a nossa salvação. Nós não demos dinheiro, não demos bens materiais. Razão pela qual, permitam-me terminar com uma história. Havia dois homens discutiam sobre o que é realmente a salvação. Um dizia: a salvação é semelhante a isto. Deus pegou um fio, nós estávamos na água a se afogar. Jesus pegou um fio e lançou na água e nos puxou. O outro lhe disse: não, a salvação não é isto. Nós não estávamos se afogar. Nós já havíamos se afogado e já estávamos mortos. Jesus não lançou um fio. Jesus teve que tirar a roupa, vestir a roupa de marinheiro e se lançar na água. É isto que houve na cruz. Nós estávamos mortos lá no fundo do mar, lá no fundo do poço. Jesus veio, entrou e foi nos resgatar. Razão pela qual, quando irmos no céu, nós diremos: não mereço estar aqui, mas tua graça me alcançou. Livro de Efésios diz que somos salvos pela graça. Isso não vem de nós, isto é dom de Deus. E por causa da salvação, não precisamos mais temer a morte. A Bíblia fala em João, capítulo 11, versículo 25. Jesus disse: aquele que crê em mim não morrerá, mas viverá. 26 diz assim: aquele que crê em mim não morrerá eternamente. Hoje eu posso dormir em paz sem ter medo da morte.
A morte é um carro para me levar nos céus. Alguém quer entrar nesse carro? Oh, receba Jesus. Aplaude para a glória de Deus. Aleluia. Oh, a cruz é suficiente. A cruz pode alcançar qualquer um que está aqui. Delinquente, alcoólatra, prostituta, a cruz alcança. O nosso Deus é Deus que alcança. Não há coração que está totalmente endurecido, de Deus não pode amolecer. Ninguém está tão distante, de Deus não pode lhe trazer aqui próximo. Ninguém está tão sujo, de Deus não pode lhe lavar. Ninguém está tão perdido, que não pode ser encontrado. Todos aqui podem ser salvos hoje. Todos aqui, Deus pode colocar seus nomes no livro da vida hoje. O Deus que alcança, veio aqui no Calema Doce para alcançar uma alma. Se aqui tem alguém que não conhece Jesus, a Bíblia fala em Romanos capítulo 10, versículo 9: se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e no teu coração você crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Esse é o evangelho que salva, poderoso para salvar, poderoso para curar, poderoso para libertar, poderoso para dar perna ao coxo, poderoso para todas as coisas, porque para Deus nada é impossível. Esse é o evangelho que alcança. Você que está aqui, entrega a tua vida nas mãos de Deus, entrega teu coração nas mãos de Deus. A Bíblia fala em Mateus 11:28: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos alegrarei. João também diz assim, no capítulo 6, versículo 37: e todo aquele que vir a mim, de maneira alguma eu jogarei fora. Quer dizer, não importa a tua raça, não importa a tua cor, não importa teu nível acadêmico, não importa teu nível social, não importa seu pecado. Se você vir com arrependimento e fé, Ele te receberá. Não importa se um dia já serviste a Deus e lhe abandonaste, se você vir com arrependimento e fé, Ele te receberá. O Deus que alcança está aqui. Clama ao Deus que alcança. Oh, Ele pode te alcançar. Glória a Deus. Oh, aleluia. O Deus que alcança está aqui. Deus está aqui para salvar aquele que não conhece Deus. Esse é o momento daquela nós chamaremos para vir aceitar Jesus. Venha renovar, venha como você é, venha com teus pecados, venha mesmo assim. Você que está no álcool, venha. Você que é delinquente, venha. Você que é do mundinho, venha. Deus te chama. Você que está na ociosidade, venha. Entre na igreja. No domingo vem na igreja, leia a Bíblia, ore a Deus. Você que se afastou, esse é o momento de se aproximar. Enquanto você não se converter, não te deixaremos em paz. De dia e de noite nós vamos pregar a palavra que salva, a palavra que liberta, a palavra que alcança. Venham para Deus, venham para Deus. Deus me chama hoje. Venham para Deus. De dia e de noite ouvirão a palavra. De dia e de noite ouvirão a palavra. Oh, Deus está chamando. Deus está chamando aqui. Fecha os teus olhos, aleluia. Deus está chamando. O Deus que alcança está aqui. Meus senhores e minhas senhoras, jovens e adolescentes, mamães e papás que aqui se encontram, meus vizinhos e minhas vizinhas, essa é a palavra que alcança, essa é a palavra que liberta, essa é a palavra que cura, essa é a palavra que transforma, essa é a palavra que tudo faz. Você pode estar aqui e mais tarde morrer. Eu não duvido que aqui haja pessoas que talvez não lhes falta mais 5 anos. Aproveita a oportunidade hoje e entrega a tua vida a Deus. Deus quer o teu coração. Vem como você está. Vem com tua iniquidade e pecado. Vem mesmo assim. Deus tem água suficiente para te lavar. Aliás, não é